como garantir o crescimento nos negócios. Se você, assim como eu, tem esse desafio, fique ligado, porque hoje eu vou trazer provocações bem legais, mas muito práticas, para que você possa olhar para a sua operação e pensar como melhorar. Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou muito feliz, porque hoje eu estou garantindo o crescimento dos meus negócios, com algumas ações que eu estou fazendo, e eu também estou muito feliz por ter você aqui com a gente, por ter você em busca de crescimento. Porque você sabia que a maior vantagem competitiva de uma empresa é o crescimento. Isso mostra que a empresa está em movimento. Porque aquilo que não está em movimento, para. E o que para, morre, enferruja. Mas antes de a gente falar sobre crescimento, eu quero convidar você, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, a se inscrever imediatamente, ative as notificações, porque semanalmente, toda segunda-feira, eu solto um vídeo novo no canal. Então vamos lá, vamos conversar sobre crescimento nos negócios. Basicamente, são três coisas que a gente precisa se preocupar. A pré-venda, que envolve prospecção, envolve novos clientes. A venda, que envolve fechar o primeiro negócio. E depois, o ciclo, que envolve o pós-venda, mas que vai muito além disso, que envolve entrega, envolve uma série de coisas. Então, pensa comigo. A primeira coisa que uma empresa precisa fazer para ela crescer é ter o primeiro cliente. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, ou seja, trazer novos clientes. Para você trazer novos clientes, você precisa ter um processo de prospecção. Seja uma prospecção ativa ou talvez estratégias de atração, gerando conteúdo, fazendo investimento em marketing para que os potenciais clientes venham até você. Prospectou, você vai precisar ter um time que aborde esses clientes, esses potenciais clientes, identifique as necessidades, qualifique, evolua numa proposta, apresente uma solução e feche. Pode ser que esse ciclo acontece via plataforma de e-commerce. Então você vai ter uma tecnologia com processo através da internet para que o potencial cliente chegue até o seu site, encontre as informações, escolha o produto que ele quer, vá para o carrinho, pague e feche. Ou seja, é o processo de conquista do primeiro cliente. Depois que você conquistou a primeira venda, você parte para a experiência de uso. Experiência de uso envolve a experiência que o cliente vai ter com a prestação do serviço ou o recebimento de um produto, a experiência que ele tem, né, com a entrega, a experiência que ele tem quando ele recebe e usa esse produto. Depois disso, você para por aí? Não. Você precisa reter esse cliente. Se você retém esse cliente e ele se torna um cliente promotor, o cliente promotor é aquele que, se você perguntar para ele, de 0 a 10, qual a probabilidade de você nos recomendar a um amigo ou parente? Se ele der nota 9 ou 10, ele é um cliente promotor. Se ele der nota 7 ou 8, ele é um cliente neutro. Se ele der de 0 a 6, ele é um cliente detrator. Quanto mais clientes promotores você tiver, mais ele vai te ajudar a gerar indicação. E aí você consegue novos clientes. Esse é o conceito para você gerar crescimento nos negócios. Eu tenho que atrair cliente, eu tenho que reter e eu tenho que expandir. Se você é um líder, se você é um empresário, um empreendedor, um profissional que está assistindo esse vídeo, eu quero convidar você agora a refletir como que é o seu processo de atração, de prospecção de novos clientes. Se você começar a olhar cada uma das etapas, mapear cada uma dessas etapas e identificar as principais atividades que devem ser feitas em cada uma dessas etapas, você vai começar a perceber onde é que você pode melhorar. Ou você gera mais lead, mais contato, novos clientes, ou você melhora o seu processo, tendo pessoas mais habilidosas, tendo um site que está melhor posicionado, mais rápido. Isso vai fazer com que você melhore. E aí você pode se perguntar também, como que está o meu processo quando eu faço a primeira venda? Como que é o meu processo de onboarding? A primeira experiência que o cliente tem com a gente?
Será que eu posso melhorar isso? Como que funciona a passagem de bastão entre as áreas, com base nos processos? Depois que eu vendo, eu esqueço o cliente? Ou eu vou lá, garanto a entrega, faço uma avaliação, né, do NPS, que é um Net Promoter Score, que mede a lealdade do cliente, e aí você pega a informação que o cliente traz e melhora o seu processo, porque o cliente pode ser o nosso principal consultor. Ele sabe o que foi bom para ele e o que poderia ser melhor, mas muita empresa não escuta o cliente. E depois que esse cliente se torna promotor, você continua se relacionando com ele, pensa em vender mais coisa, você desenvolve novas linhas de produto para continuar rentabilizando a sua operação, vendendo mais para o mesmo cliente. E depois você consegue indicação. Percebe que essa visão de trazer o cliente, atrair, conquistar pela primeira vez, reter, fazer ele ter uma experiência de uso e depois expandir, é o que faz uma empresa crescer. Imagina o seguinte, você tem um balde, você coloca água e tem um furo embaixo. Chega uma hora que não vem se colocar água. Tem muita empresa que é assim, traz cliente, traz cliente, traz cliente, traz cliente. E não retém o cliente, deixa ele embora, deixa ele embora, deixa ele embora. É dinheiro indo embora. É muito mais caro conquistar um novo cliente do que você reter o cliente atual. Só que para isso a empresa vai precisar de inteligência. Inteligência ligada a portfólio de produtos, a estrutura comercial. Dependendo do tamanho da sua operação, você tem que segmentar seu time. Você tem que ter um time só de busca de novos clientes, uma área só de geração de demanda, ter um time que vende, e depois você tem um time que cuida da experiência do cliente, se a sua empresa é uma empresa de serviço. Ou talvez, né, você está vendendo produto, aí você tem todo o time de produtos, logística, tem uma série de coisas. E depois, você pode ter um time que está preocupado em fazer revenda para esse cliente, em cuidar da carteira. Se você trabalha com e-commerce, você vai ter times segmentados. Se a sua empresa ainda é pequena, talvez seja você o profissional que tem que pensar em tudo isso. Só que para você crescer, você precisa fazer o quê? Pensar em tudo que é rotineiro, delegar. Se você é um líder, delega tudo aquilo que tem menos relevância. Pô, mas eu não estou com recurso, eu vou contratar e não tenho grana ainda. É muito comum com um pequeno empreendedor. Aí daqui a pouco ele fica lá fazendo atividades que são atividades muito básicas. E ele esquece, se ele contratar alguém e liberar metade do tempo dele, ele vai poder fazer outras coisas mais relevantes. Isso tem a ver com mentalidade empreendedora. O que faz um profissional deixar de ser apenas ele atuando, eu me lembro quando eu era consultor e eu decidi me tornar de fato um empresário. Um gestor, um líder, eu tive que fazer o quê? Eu tive que delegar. E eu comecei delegando aquilo que não era tão relevante para o negócio. Toda vez que eu contrato alguém que é para fazer o que eu fazia, eu não penso só quanto eu pago, eu penso quanto que eu vou ficar livre para fazer outras coisas. Claro, a lógica muda quando você tem uma operação muito maior. Né? Hoje eu contrato pessoas que vão fazer não necessariamente o que eu fazia, ou o que eu faço, né? Mas vão atuar em determinada área. Inclusive está aqui com a gente um profissional que está nos assistindo, né, e está gravando aqui, que ele também tem o desafio de contratar mais gente para ele ficar mais livre para fazer outras coisas mais importantes. E uma dessas coisas importantes, se você é um líder que trabalha, seja um diretor geral, um diretor, né, de operações, você vai ver o que eu posso melhorar na minha área. Mas se você é um CEO, como eu sou na Bravende, eu vou ter que pensar em como os nossos processos, com pessoas gerindo essas operações, esses processos, precisam e podem ser melhorados. E aonde estão as alavancas de crescimento. Porque se você quer escalar, você precisa descobrir, eu já sei, será que se eu colocar mais investimento em marketing, eu consigo manter a mesma conversão, eu consigo ter a mesma capacidade de entrega e ao mesmo tempo eu consigo reter? Então se eu colocar mais recurso aqui financeiro, eu alavanco o meu resultado. Será que se eu diminuir meu índice de cancelamento de cliente, aumentar minha retenção, quanto que eu aumento na minha operação? Se eu conseguir mais indicação de forma estruturada com os meus clientes da carteira, quanto que eu não gero a mais de demanda? Se eu lançar uma nova linha de produtos que eu consigo fazer uma venda cruzada junto com o tipo de solução que eu vendo, será que isso não pode agregar valor ao meu negócio e aumenta o ticket médio, que é o valor médio de cada negócio? Então, quando você pensa em crescimento, você precisa descobrir quais são as alavancas que, se eu puxar,
se eu atuar, vão fazer o meu negócio alavancar. E assim que você puxar uma alavanca, você vai ter que olhar para outra, e assim é o nosso dia a dia como líder empresarial. Descobrir quais são as alavancas e puxar essas alavancas. Com consciência, planejamento, consistência, clareza e estratégia. Se você gostou desse vídeo, continue nos acompanhando e nos conte. Nos conte o que você tem aplicado, o que você tem melhorado, e se você melhorar uma coisa com base no que você assistiu nesse vídeo, esse tempo que você investiu aqui já valeu a pena. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva imediatamente, ative as notificações, porque semanalmente tem um conteúdo muito prático para você, no qual eu compartilho aquilo que fez diferença para mim, aquilo que eu aplico nos meus negócios. Um grande abraço e até o próximo vídeo.